Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo com vocês? Todo mundo passando bem? Estamos aqui começando a falar um pouquinho sobre uma situação grave que está acontecendo ultimamente. Brincando. Tenho um prazer imenso de estar aqui apresentando para vocês o palestrante de hoje, que vai falar sobre nomofobia, que é dependência de tecnologia e comunicação. Por isso que eu estava brincando aqui com o celular. Quem vai estar falando aqui com vocês hoje é o Antônio Egídio Nardi, professor titular da UFRJ e membro da Academia Brasileira de Medicina. Eu tenho um prazer especial de apresentar o Egídio, porque o Egídio foi quem me ensinou os primórdios da psiquiatria. Quando eu me lembro de psiquiatria hoje, eu me lembro do Egídio. É verdade. E eu tive o prazer e a honra de aprender psiquiatria com ele, depois tive a honra de trabalhar em pesquisa junto com ele na UFRJ, eu tive a honra de ter ele aqui na clínica da gente, falando sobre esse tema que é tão atual. Tá bom? Então, vou passar a palavra aqui para o Egídio, que vai ter muito mais a acrescentar do que vocês imaginam. Obrigado. Quero agradecer a Annalice o convite, a honra de estar aqui com tantos colegas, ter uma oportunidade de estarmos juntos e discutirmos alguns aspectos aqui em relação ao diagnóstico em psiquiatria. E a questão que eu vou tentar mostrar durante a apresentação é exatamente essa: se a nomofobia pode ser considerada um tipo de fobia ou é só uma adaptação ao novo, uma adaptação a novos tempos. E estudando a esse respeito, eu li vários artigos comentando adaptações da nossa sociedade a diferentes aspectos. Pegando apenas dois aspectos assim que me impressionaram muito, um foi a imprensa. Quando surgiu a imprensa com Gutenberg, os livros começaram a ficar mais populares e até mais baratos em relação ao que eram antes. Houve grandes críticas à imprensa. A população e também a parte mais culta da sociedade achava que a imprensa, o livro mais fácil acesso, iria acabar com a memória das pessoas. As pessoas não iriam precisar mais memorizar nada, porque tudo estaria nos livros. Então, havia um movimento contra os livros nesse sentido, que o livro seria contra a memória. O livro iria prejudicar a capacidade que nós temos de nos lembrar. Outra coisa que também me impressionou foi, depois da revolução do Ford, o carro ficou muito mais barato, de acesso muito maior, e as cidades começaram a ser transformadas devido aos carros, e aí todos os tipos de automóveis. Isso também aumentou o número de doenças cardiovasculares. As pessoas começaram a andar menos, o número de infartos aumentou por outros motivos, mas também porque a capacidade de andar foi muito diminuída. E isso causou uma série de mudanças na sociedade. Então eu acho que essa capacidade hoje que nós temos de nos adaptar ao novo, ao mundo virtual, também faz parte dessa mudança da sociedade. Eu acho que o mundo virtual veio para ficar, né? Todos nós achamos isso. E alguns aspectos que eu vou tentar mostrar em relação a algum abuso nesse sentido, mas também em relação a alguns transtornos mentais que encontraram no mundo virtual uma certa bengala, uma certa forma para se locomover. Então, o nome, nomofobia, não vem do grego como grande parte das fobias, vem do inglês no mobile phobia. Começou quando o celular, ficando mais popular, começaram algumas pessoas a ficarem muito preocupadas se não estavam com o celular. Então é a fobia de ficar sem o celular. Só que o termo foi sendo ampliado e hoje, na realidade, nomofobia significa o medo de não ficar conectado. O celular se transformou desde que o termo foi desenvolvido até hoje. Hoje, uma das poucas coisas que o celular faz é telefonar, né? O celular hoje é um computador.
A pessoa se comunica de diferentes maneiras com o celular, através do celular, sem, na realidade, telefonar. Mas o termo ficou como a fobia de ficar sem o celular, mas, repetindo, isso foi transformado para a fobia de não ficar conectado. Os diagnósticos, os diagnósticos psiquiátricos, eles são convenções, eles são construtos baseados em sintomas e uma determinada evolução. Então, isso é algo importante, porque quando se discute se determinado comportamento é ou não patológico, nós temos que ter ideia que isso tudo é uma convenção, o modo de se olhar determinado comportamento e se isso está associado a sofrimento ou não. Porque todo transtorno mental está sempre associado a algum tipo de sofrimento. E nessa questão da dificuldade de se afirmar um diagnóstico psiquiátrico, está exatamente porque o diagnóstico psiquiátrico lida dessa relação nossa com o mundo ao nosso redor. Na cardiologia, na ginecologia e em outras clínicas, não há muita dificuldade em se avaliar quando é ou não uma patologia. Já na psiquiatria tem, e todo esse preconceito que nós acompanhamos em relação ao diagnóstico psiquiátrico é exatamente porque o diagnóstico psiquiátrico ele traz na discussão nosso comportamento em relação ao mundo. E isso é algo diferente, é algo que foge um pouco dos limites da psiquiatria. Tanto que nós temos essa discussão se são doenças ou é um transtorno. A psiquiatria criou esse termo transtorno exatamente para diminuir as críticas que ocorrem em relação ao nosso diagnóstico, mostrando como isso é complicado para, muitas vezes, se afirmar que determinada coisa é um diagnóstico. Alguns pensadores em relação ao diagnóstico que eu vou citar e que fazem com que nós tenhamos alguma certeza em relação a alguns diagnósticos. O primeiro, o pai do diagnóstico psiquiátrico, Emil Kraepelin, ele mostrou que todo diagnóstico tem uma evolução previsível. Então, quando nós diagnosticamos esquizofrenia em alguém, aquilo terá uma evolução previsível. Quando nós diagnosticamos qualquer transtorno mental, nós vamos ter certeza maior ou menor daquele diagnóstico após 6 meses, após 1 ano. Quando nós acompanhamos um paciente por 10 anos, 20 anos, nós temos certeza absoluta qual o diagnóstico, porque nós sabemos exatamente qual foi a evolução dele ao longo dos anos. E os tratamentos que nós temos hoje em dia, sejam farmacológicos ou psicoterápicos, ainda não mudaram a evolução dos transtornos mentais. Então, o curso de um transtorno mental é o gold standard, é o exame laboratorial que garante que aquele diagnóstico está correto. E isso é importante em relação às fobias também. Outro pensador importante, o pai da semiologia psiquiátrica, da psicopatologia fenomenológica, Paul Jaspers, ele, além de várias coisas que nos ensina ainda hoje em dia, ele demonstrou que muitas vezes a psiquiatria vive da moda de um diagnóstico. Então, e ele falou isso em 1913. Até hoje é assim, volta e meia tem o diagnóstico da moda. Hoje em dia o diagnóstico da moda é o transtorno bipolar, que todo mundo começa a diagnosticar transtorno bipolar em todo mundo, as pessoas se autodiagnosticam, tudo passa a ser transtorno bipolar. Isso já ocorreu com a esquizofrenia, onde eu me lembro até de críticas que falavam que a psiquiatria só tinha um diagnóstico, esquizofrenia, então o psiquiatra nem precisava estudar porque todo mundo era esquizofrênico. Depressão também teve a sua moda. Tinha até a depressão mascarada, quando a pessoa não tinha sintomas da depressão, mas o psiquiatra achava que ela tinha depressão. Então, o diagnóstico ele é muito manipulável e o diagnóstico da moda. Então, esse é outro problema que nós temos que tomar cuidado, porque esses termos, no caso bipolar, mas também ocorreu com a psicose maníaco-depressiva, com o termo neurose, eles vão aumentando tanto de tamanho que eles acabam perdendo o significado e acabam saindo das classificações. Outro pensador, pesquisador importante foi Charles Darwin. Charles Darwin, ele demonstrou em seus 2 livros mais famosos, A Origem da Espécie e as expressões de emoções nos homens e nos animais,
que nós temos um comportamento muito semelhante a qualquer animal. Nós não somos apenas outro animal. E isso faz com que o nosso comportamento em relação à ansiedade seja algo muito útil. O que o Charles Darwin mostrou é que a ansiedade ela é uma função mental útil, ela não é um transtorno mental, ela é uma função útil que faz com que o indivíduo ou o animal tome medidas para prevenir um problema no futuro. Então, o animal toma determinadas medidas para evitar o predador, ou nós tomamos alguma medida para controlar a nossa ansiedade e evitar um problema maior no futuro. Ele demonstrou, então, que esse conceito que hoje todos nós temos, mas no final do século XIX era um conceito novo, que a ansiedade é uma função mental útil e que nos ajuda a melhorar a vida, a evitar problemas. E a ansiedade adaptativa ela é muito pontual, ela é sempre relacionada a um tipo de problema. Quando aquele problema está solucionado, essa ansiedade tende a desaparecer. E isso é algo que nós observamos hoje, não só no estudo das fobias, mas no transtorno de pânico especialmente. Um outro pesquisador importante na questão das fobias foi Ivan Pavlov. Pavlov ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1917, foi o primeiro russo a ganhar um prêmio Nobel, e ele, através da teoria do condicionamento, do reforço, mostrou que nós temos capacidade de nos adaptarmos a qualquer tipo de situação, favorável ou negativa. E essa adaptação faz com que nós tenhamos um comportamento, às vezes, muito diferente do comportamento antes do aparecimento daquele determinado estímulo. E isso a gente pode notar, por exemplo, com a chegada dessas novas tecnologias, que o comportamento foi mudando em relação, por exemplo, ao telefone celular, que é o tema de hoje. Então, o condicionamento hoje em dia das pessoas ao celular é algo que claramente demonstra que o reforço vai estimulando a determinado tipo de comportamento que depois vira um reflexo, um hábito, algo que nós já podemos considerar como parte da nossa vida. Então, esse foi um trabalho que nós publicamos na revista Ciência Hoje. Todos nós temos uma ansiedade adaptativa, uma ansiedade que nos é útil para evitar problemas, para evitar situações que nós possamos ter algum tipo de preocupação, de perigo, de risco. Essa ansiedade é uma ansiedade aguda, rápida, voltada para um determinado estímulo, e quando aquele estímulo termina, a ansiedade termina. Pode ter algum componente físico, como palpitação, sudorese, diarreia, mas esses sintomas físicos desaparecem com o desaparecimento da ansiedade. Entretanto, existe a ansiedade patológica, onde é uma ansiedade crônica, a ansiedade está sempre presente, ela pode ter até algum tipo de justificativa para o paciente, para o indivíduo, mas ela está sempre presente, ela traz uma limitação ao indivíduo, então diferente da ansiedade adaptativa, que ajuda o indivíduo a evitar um problema e progredir, a ansiedade patológica, ela limita a vida do indivíduo, ela é crônica, então mesmo que um problema seja resolvido, o indivíduo vai continuar preocupado com outro, e com muitos sintomas físicos, podendo chegar mesmo a um ataque de pânico, e com vários sintomas psíquicos de incômodo, de sofrimento. A DSM-5 foi publicada praticamente 2 anos atrás. Ela é a classificação que hoje em dia é mais utilizada para o diagnóstico psiquiátrico, principalmente em pesquisa. E ela traz inúmeros diagnósticos, mas nós também temos que tomar certo cuidado com essas classificações. Como eu mostro aqui nesse slide, a DSM-1 tinha 106 diagnósticos. O número de diagnósticos foi aumentando conforme a edição, e na DSM-5 nós temos 727 possibilidades de diagnósticos psiquiátricos. Aumentou 7 vezes praticamente, desde a DSM-1 para a DSM-5. E os transtornos mentais são sempre os mesmos, desde 1952 até hoje. Não ocorreu nenhuma doença nova, nem mesmo a nomofobia, ela é classificada como uma fobia específica, como eu vou mostrar a seguir. Então, não é que termos novos foram surgindo. Na realidade,
as classificações tentam agradar a todos, mesmo a americana tenta agradar a todos os médicos dos Estados Unidos, e isso acaba virando uma certa panaceia. Nós temos que tomar cuidado em relação a essas questões diagnósticas e sempre ter isso em mente. Então, entre os transtornos de ansiedade na DSM-5, a nomofobia, se pode ser classificada, ela fica como uma fobia específica. A fobia específica, ela é, na realidade, um grupo de fobias. Eu botei aqui alguns exemplos nesse slide, mas qualquer tipo de fobia, de escuro, de lugar fechado, de situações aterrorizantes, mas também fobias de pequenos animais, agulha, sangue, altura, tempestades. Essas são as mais comuns e raramente são fontes de busca por tratamento. A pessoa só irá buscar um tratamento por uma fobia específica se ela tiver que enfrentar aquela fobia específica de uma forma regular. Se a fobia específica consegue ser evitada, a pessoa raramente vai procurar. As fobias específicas são muito frequentes, talvez atinjam até um quarto da população. E raramente alguém vai procurar tratamento por isso, e na maioria das vezes, quando procura, é porque tem uma limitação e não consegue evitar esse tipo de objeto ou situação. As tecnologias, hoje em dia, fazem parte da nossa vida, cada dia surgem mais aparelhos, mais meios de comunicação, e isso tem levado a essas alterações de comportamento. Então, não só o telefone, mas hoje já tem até relógios que fazem WhatsApp, se comunicam, medem tudo o que você está fazendo, desde passos até onde você está e etc. Então, tudo isso aqui veio para ficar e começa a alterar um pouco o nosso comportamento. E a questão que fica é onde é o limite entre o uso e o abuso, até que ponto o uso dessas tecnologias faz parte da nossa evolução, aonde nós começamos a abusar um pouco. Existem definições, essa aqui é a definição mais comum na literatura médica em relação ao uso, e eles não usam a palavra abuso para esses casos, usam a palavra dependência, que é muito questionável se realmente é uma dependência, porque apesar das pessoas que defendem esse termo mostrarem que causa síndrome de abstinência, vários sintomas, na realidade a dependência envolveria outros tipos de comportamento, mas realmente algumas pessoas abusam de uma forma tão intensa que passa a ser algo nocivo e prejudicial, mesmo que a pessoa reconheça isso, mas não consegue evitar isso. Já o uso é algo favorável, algo que não depende do número de horas, como muitas pessoas se preocupam, se ficam muitas horas ou poucas horas conectados. Na realidade é se aquilo é útil e favorece a pessoa ou se aquilo começa a trazer problemas, como, por exemplo, evitar situações sociais, não sair de casa, não ir à festa, não ir ao colégio, começar a evitar contato interpessoal real para o virtual. Talvez, assim como eu falei da ansiedade adaptativa e a ansiedade patológica, a grande diferença entre o uso e a dependência desses meios tecnológicos seja realmente o quanto que isso ajuda, o quanto que isso prejudica o indivíduo, mais do que a forma de uso. Então, existem várias situações, pessoas falando quando dirigem, que colocam certo risco, falando no celular quando toma banho, comendo na frente do computador, ou em momentos de lazer, mostrando como que o uso abusivo pode afetar a vida pessoal. E o número de situações dessas que eu vou mostrar é realmente muito grande. Questão social também, pessoas que deixam de conversar numa mesa ou numa reunião social porque estão sempre passando WhatsApp, sempre se comunicando, é enorme. Crianças hoje em dia que largam os brinquedos e ficam com esses aparelhos, iPad, tudo, na sala de espera. Isso hoje virou a coisa mais tranquila. Antigamente as crianças não paravam na sala de espera do médico, hoje em dia você dá um celular, um iPad, a criança fica quieta o tempo todo, não quer nem ir embora, porque fica utilizando e brincando com isso. Situações familiares também, hoje a família toda fica conectada, então o comportamento mudou, e em relação a isso é que nós estamos tentando
mostrar que existem algumas situações que são abusivas e que acabam levando a prejuízos. Aqui na questão da universidade, hoje em dia todo mundo se conecta. Eu me lembro da discussão se máquina de calcular poderia ser levada para o colégio ou não. Hoje isso é uma coisa ridícula, né? Mas foi algo, e também se falava mal da máquina de calcular, que ninguém nunca mais iria saber fazer conta, porque a máquina de calcular iria tirar essa capacidade de nós. Mas o que ocorre, de uma forma geral, é exatamente um uso abusivo, mal educado, né? Então, em reuniões, aulas, peças de teatro, simpósios, qualquer lugar social, volta e meia um celular toca. Ontem eu participei também de uma aula, tocou um celular, depois tocou outro de outra pessoa e ninguém desligava o celular. Quer dizer, há uma questão também aí envolvendo educação, e isso acaba levando a outros tipos de prejuízos que nem sempre são preocupações da psiquiatria. Na psiquiatria, e aí eu vou falar mais em relação ao nosso trabalho no IPUB, nós temos tentado verificar quando alguns transtornos psiquiátricos estão ligados a esse tipo de uso abusivo das tecnologias. Esse tem sido o maior foco nosso de estudo. Então, nós publicamos alguns trabalhos. O primeiro trabalho, utilizando o termo nomofobia, foi nosso, no PubMed, que é um site de divulgação científica médica. Não havia nenhum trabalho com o termo nomofobia, nenhum trabalho médico. E foi o primeiro trabalho mostrando a nomofobia no transtorno de pânico. Então, foi um relato de um caso de um paciente com uma grave agorafobia, transtorno de pânico, e que ele descobriu que ele não conseguia, por exemplo, ir a Niterói, porque ele tinha medo da ponte, ter trânsito, ele ficar parado, preso dentro do carro, ter um infarto, não ter socorro, e várias outras situações que ele não ia à Barra da Tijuca, porque ele sempre achava que iria ficar preso no trânsito, não iria conseguir ter socorro. Mas se tivesse com celular, ele ia, porque ele se comunicava com a família, ele se comunicava com o médico, com a psicóloga dele, e ele começou a aprender isso. Então ele começou a ter 3 celulares. Mas aí o celular também pode falhar, a bateria pode acabar, então ele começou a ter várias baterias, vários carregadores, e ele começou a ligar de um celular para o outro para testar se os celulares estavam funcionando. Então ele criou todo um ritual em relação aos celulares. Mas, por outro lado, apesar desse ritual, ele ganhou uma certa liberdade. Ele ia a Niterói, ele ia à Barra da Tijuca, ele foi para Búzios, ele conseguiu ganhar uma autonomia. E aí nós perguntamos, né, se na realidade o uso do celular estava reduzindo a fobia dele ou estava piorando a dependência. Porque se por um lado ele começou a se locomover melhor, a família ficou satisfeita porque iam para um lugar, para outro, por outro lado, ele tinha vários celulares, várias baterias, carregadores. Se o celular não tocasse, ele ligava de um para outro. Então, ele criou um ritual em relação a essa fobia dele. E isso foi publicado em 2010. Em seguida, a partir desse caso clínico, nós decidimos avaliar um grupo de pacientes com pânico e, em relação ao uso do celular, comparando com um grupo sem transtorno de pânico. Pessoas que não tinham nenhum transtorno mental maior ou menos, nenhum transtorno que se tratava. Nós fizemos um longo questionário com as principais questões, isso não dá para ler aqui, mas questões relacionadas ao uso do celular. Se você volta para casa para pegar o celular, se você não tiver o celular, você sente alguma coisa, assim, ansiedade, temor, preocupação e etc. E nós encontramos algumas diferenças significativas comparando o grupo com transtorno de pânico com esse grupo controle. Primeiro, que os pacientes com pânico, eles tinham no celular sempre o telefone do médico, da psicóloga, às vezes de um hospital, às vezes da ambulância. Eles tinham alguns telefones na memória do celular, em número muito maior do que as pessoas sem transtorno de pânico. Também eles tinham uma questão de não sair de casa, não ir a lugar nenhum sem o celular. Esse estudo ele foi feito em 2011 e 2012, uma época que o celular já era bastante utilizado, mas talvez não tanto quanto hoje. De qualquer forma, os pacientes com pânico
tinham uma dependência do celular bem maior e um número de celulares, de aparelhos de celular, bem maior também que os pacientes, que os indivíduos sem transtorno mental. Aqui, em relação aos sintomas, havia a pergunta: o que você sente quando você está sem celular? Então, ansiedade, tremor, taquicardia, enfim, vários sintomas físicos, medo, pânico. Sem o celular também foi sempre muito diferente do grupo sem pânico. E o que você sente se o celular não tocar? Porque com aquele primeiro caso, que ele ficava preocupado se o celular não estava tocando, se o celular estava com defeito, nós notamos baixa autoestima e a sensação de rejeição. Os pacientes com pânico gostavam que o celular tocasse, que eles se sentiam mais apoiados por isso. Esse também foi um trabalho que foi publicado ano passado em uma revista americana. Em seguida, nós publicamos esse trabalho relacionando a fobia social com a homofobia, com a dependência de estar conectado. Porque nós começamos a notar nos pacientes com fobia social que eles têm uma dificuldade evidente no relacionamento interpessoal. Mas quando esse relacionamento é feito pelo meio virtual, eles melhoram até certo ponto, eles começam a se comunicar mais, mas não evoluem da relação virtual. E isso, então, foi descrito nesse trabalho, mostrando que esses pacientes que não melhoram com fobia social, que apesar de usarem um método virtual, isso não é um passo para a relação interpessoal verdadeira, ao vivo, e eles foram submetidos à terapia cognitivo-comportamental, e alguns pacientes melhoraram. E até o uso do meio virtual, dos sites de relacionamento, foi útil para eles melhorarem da fobia social. Então, pegamos essa bengala que eles já utilizavam antes, os sites de relacionamento virtual, e passar com que ali eles conseguissem dar um passo para o relacionamento real, encontrar pessoas, aumentar seu ciclo de relacionamento. Teve um outro caso que foi publicado mais recentemente, um paciente com transtorno obsessivo compulsivo e pânico, que abandonou a vida inteiramente, um paciente jovem, e ficava só se relacionando, ou só visitando sites, ou só jogando na internet, no quarto, e ele não saía mais, porque ele justificava isso, que ele raramente, agora preso no quarto, tinha ataques de pânico, e os rituais, segundo ele, tinham diminuído. Mas a qualidade de vida dele tinha piorado muito, né? Ele abandonou o estudo, abandonou praticamente a vida social, e foi um caso mais grave, que foi tratado com medicamentos, terapia cognitivo-comportamental, e ele conseguiu diminuir as horas de jogo, as horas de estar na internet, voltou ao colégio, voltou a ter relacionamentos interpessoais reais, e isso foi assim muito trabalhoso, e também foi publicado demonstrando que esses casos acontecem e que podem ter um prognóstico razoável. Então, no tratamento, nós enfocamos dois pontos, tanto a psicoterapia quanto os psicofármacos, e achamos que as fobias ficam mais rapidamente controladas se os dois tratamentos forem utilizados, o percentual de recaídas também parece ser menor. Mas como a busca por tratamento, ajuda por esse uso abusivo dos meios de comunicação, meios virtuais, tem aumentado bastante, nós temos incentivado muito as atividades relaxantes para esses pacientes, principalmente meditação, yoga, atividades esportivas, e isso foi se transformando então num projeto de assistência aos pacientes que estavam procurando ajuda para familiares, que procuravam ajuda para seus familiares com o uso abusivo, e nós criamos no IPUB então o DELET. O DELET é um ambulatório de pesquisa para usos abusivos de tecnologia. Então ele atende pacientes com diferentes diagnósticos, desde esquizofrenia, fobia social, pânico, toque, como eu mostrei aqui, mas que sempre tem no uso abusivo dos meios virtuais algo que possa estar ou sendo uma bengala ou impedindo a qualidade de vida do indivíduo.
O Delete já funciona praticamente desde 2011 e cada vez tem se estruturado mais. Mês que vem nós vamos ter a primeira tese de doutorado defendida, feita nesse grupo Delete. Então o Delete tem esse objetivo, né, de orientar, informar, oferecer tratamento. Tem também a questão da reciclagem do lixo eletrônico, porque alguns pacientes como esse que eu falei do celular, mas outros em relação a computadores, com transtorno obsessivo compulsivo, começam a acumular um lixo enorme, e isso acaba trazendo prejuízos para a saúde dele, da família. Então o lixo eletrônico também tem que ser visto nesse sentido, até porque o meio ambiente deve ser lembrado, mas o objetivo principal do grupo Delete é lidar com essa relação dos meios virtuais e os transtornos mentais, que são os pacientes que nos procuram lá no Impub. O grupo Delete tem tudo isso, tem e-mail, tem site, tem blog, tem Facebook, tem Twitter. Então o grupo Delete está bem conectado e muitos pacientes nos procuram através do Facebook. O Facebook hoje é um meio que os pacientes entram em contato, familiares acabam entrando em contato com o grupo Delete para essa busca de tratamento, essa ajuda, e é o que tem feito também a divulgação de todo o trabalho do grupo. Então o grupo usa principalmente a terapia cognitivo-comportamental através de todos os métodos da psicoterapia cognitivo-comportamental, principalmente psicoeducação, exposições introspectivas e reestruturação cognitiva. São os métodos mais utilizados para procurar alternativas a esse uso abusivo, esse uso às vezes exclusivo dos meios virtuais por alguns pacientes. E temos tido, claro, o uso também de medicamentos quando o transtorno que o paciente apresenta exige isso, mas o método cognitivo-comportamental é o que tem sido útil para esse tipo de tratamento. Nós temos utilizado vários instrumentos para avaliar esses pacientes. Nessa tese de doutorado que será defendida dentro de um mês e meio, mais ou menos, uso tanto aquela entrevista psicológica que eu mostrei rapidamente no início, mas também uma entrevista diagnóstica. MINI é uma entrevista que faz um screen de todos os transtornos mentais, se a pessoa tem desde dependência de álcool, drogas, até psicoses, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, etc. Tem um teste para dependência de internet, que também ajuda um pouco nesse diagnóstico. Não é um teste ainda com uma validade absoluta, mas ajuda, junto aos demais, a criar um perfil do paciente, escalas de ansiedade e depressão, que também fazem com que a gente possa observar a gravidade do quadro desse paciente e como isso vai evoluir ao longo do tratamento. O grupo Delete, ele tem também uma terapia de 10 passos, na realidade são 10 sessões, onde cada sessão é abordado um tipo de problema em relação aos meios virtuais para os pacientes. Alguns pacientes, às vezes as 10 sessões não são suficientes, chegam a 12, 14, mas ali, como é um grupo de pesquisa, nós temos que ter uma metodologia para todos os pacientes para podermos avaliar. Então, nós temos usado esses 10 passos, que na realidade são 10 sessões, onde é avaliado tanto a gravidade da dependência dos meios virtuais, como busca-se também algumas alternativas. Então, em suma, ter um pouco de etiqueta digital é importante, né? O uso, por falta de educação, ele acaba às vezes sendo confundido com o uso abusivo, mas não é isso, né? Educação é uma coisa, um transtorno mental é outra, e isso deve ser alertado também aos pacientes, aos familiares, principalmente pais que vêm nos procurar. Às vezes a questão é uma questão mais de educação do que um transtorno mental. Resumindo, os meios virtuais vieram para ficar. Muitas vezes pacientes psiquiátricos buscam nesses meios uma bengala, seja para atenuar algum sintoma, seja para fugir do sintoma, mas nesse caso, como nós temos observado, acaba prejudicando a qualidade de vida deles. Como o exemplo que eu falei da pessoa que não sai mais de casa, não se relaciona mais com ninguém,
fica apenas jogando ou se comunicando através do computador e tem todos os prejuízos físicos e psíquicos que isso traz. E sempre o transtorno mental de base, naquele caso era um transtorno obsessivo compulsivo com transtorno de pânico, deve ser tratado pelos meios habituais, mas essa questão da internet como uma desintoxicação digital tem que ser focada para o paciente melhorar de uma forma mais segura. Era isso que eu queria mostrar a vocês. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Egídio. Vamos abrir agora para perguntas. Eu tenho certeza que vocês estão cheios de perguntas aí para fazer. Alô? A gente pergunta se dentro da tua área de pesquisa você está trabalhando essa comorbidade, porque você apresentou comorbidade entre o pânico e dependência de tecnologia. E a minha pergunta é se você tem visto também essa dependência, quer dizer, essa comorbidade entre jogo patológico e homofobia, dado que são chamadas dependências que não químicas, né? São dependências sem droga. E a gente aprendeu que isso está ligado a teorias de reforço ligadas ao sistema de recompensa. E eu queria saber isso, porque a gente fica pensando assim, em termos epidemiológicos, né? Você vai ter no futuro, já tem, não sei, mais nomofóbicos do que jogos patológicos, né? Uma vez que isso se transformou em uma coisa necessária você hoje se conectar. Né? Obrigado, Magno. Claro que o jogo patológico, assim como a compulsão sexual por filmes pornográficos, eles fazem um outro grupo, né? Nós temos alguns pacientes com jogo patológico que ficam horas na internet jogando e jogando dinheiro que eles não têm ou gastando excessivamente. E a internet aí é apenas um meio. Eles têm o transtorno de jogo patológico, jogariam em cassinos ou em qualquer coisa, desde que o método deles de prazer fosse compensado. Também o acesso a filmes pornográficos ficou muito fácil hoje pela internet. Nós temos algumas pessoas com compulsão a ficarem vendo filmes pornográficos. E isso tem sido tratado também. Mas é uma busca ainda muito pequena. O pessoal do jogo patológico, eles não procuram ajuda espontaneamente, é sempre um familiar que leva, e basta melhorar um pouco que eles abandonam o tratamento. E o grupo da compulsão sexual, eles só procuram tratamento quando são pegos, né? Ou pela família, ou pelo trabalho. Eles procuram tratamento que reconhecem que estão trazendo problemas. Mas se a questão também não for muito adiante, o prognóstico é ruim, porque eles largam o tratamento e voltam à compulsão, seja no jogo, seja no filme pornográfico. Queria justamente ver esse divisor de águas, assim, né? Jogo patológico é uma área minha de interesse, de estudo. Lá na Santa Casa a gente tem um programa de jogo patológico e a gente tem um grupo mais voltado para essa dependência de jogos, mais ligado a essa questão da adolescência. E hoje já existem alguns estudos no sentido da ativação cerebral produzida pela questão da aposta, enfim, muito similar às áreas ativadas no cérebro que substâncias e tal. Queria saber de você se você tem conhecimento de estudos relacionados a esse uso do celular de uma forma mais intensa, especificamente o celular, o WhatsApp, essas coisas mais do dia a dia, e a produção de variações e ativações cerebrais. Sim, a questão do Facebook, do WhatsApp, é exatamente essa, né? Apesar de, claro, não ser um jogo patológico, mas é aquela compensação imediata.
Então, quando eu recebo uma mensagem, eu respondo rapidamente, eu tenho um certo prazer nisso. E a pessoa que posta uma mensagem, ao receber várias mensagens, comentando a mensagem dela, tem um prazer imediato também. E isso acaba ativando esse centro do prazer e criando essa dependência. Então, a pessoa que recebe uma mensagem acaba tendo uma necessidade impulsiva de responder rapidamente. E quem também posta, quer logo ver quem já viu, quem não viu, quem comentou, e essa recompensa imediata acaba gerando essa dependência muito semelhante ao jogo patológico, ao uso de drogas, etc. Exatamente. Exatamente sobre essa questão da recompensa imediata, né? A gente sabe que no caso das drogas, né, das substâncias psicoativas, há um tempo, né, que leva, né, para ativar o ciclo de recompensa, tem uma relação direta com uma droga ser mais ou menos dependente. Né? E eu fico pensando no caso dessas dependências não de drogas, né, eu pensando que tem quase que um denominador comum. Eu sei que é perigoso a gente ficar pensando em denominador comum, mas assim, essa questão da instantaneidade da gratificação. Né? Quer dizer, você fez referência ainda há pouco da questão da pornografia na internet. Se a gente pensar em quase todas essas dependências, digamos assim, não de substâncias, né, não químicas, essa questão da gratificação imediata, da ativação imediata no ciclo de vida cerebral, parece que é uma questão, um fator, né, e eu gostaria de saber se existe alguma pesquisa em relação a essa questão do tempo, da temporalidade. Né? Enfim, se existe algum direcionamento de pesquisa sobre isso, me parece que é uma questão muito importante. Obrigado pela pergunta. Diretamente sobre isso, não, mas no tratamento do grupo DELET, aqueles 10 passos, o que se trabalha é exatamente ensinar a pessoa a não responder rapidamente, a não querer ver as mensagens imediatamente, ficar esperando a mensagem, como aquele paciente que se o celular não tocava, ele ligava de um para outro. Então, no tratamento, isso é muito enfocado. O paciente aprender que não precisa responder rapidamente, não precisa curtir rapidamente o que foi postado, que ele pode responder aquele e-mail até amanhã, depois da manhã, daqui a 3 dias. Pessoas que, se alguém não responde o e-mail em 24 horas, acha que o e-mail não chegou, que a pessoa não quer responder, começa a ter logo várias reações em relação a isso. Então, no tratamento, isso já é enfocado. A pessoa aprender a demorar a responder, a demorar a se atualizar das mensagens que chegaram. Agora, é claro que isso aí é um fator a ser mais estudado na parte neurofisiológica, mas, sem dúvida, esse é o grande fator de todas as dependências, seja com droga ou sem droga. A gente já está providenciando um outro microfone para ficar esse samba crioulo. Eu não sei quem foi que disse, o pessoal vindo aqui, que de agora em diante nós teríamos mais questão de dependência apenas com a tecnologia, mas não tanto com os jogos, né? E no que eu tenho observado, isso não seria uma realidade. Eu, inclusive, estava assistindo recentemente uma palestra do TED, algumas palestras do TED, e foi interessante que eu estava vendo o palestrante ele falando muito abertamente. Eu acho curioso isso, porque quando nós falamos de drogas ilícitas, há um certo tabu, mas há certos tipos de dependência química, como não é considerado droga, se fala abertamente. Então, o palestrante que comentava sobre produção de jogos eletrônicos, de jogo de computador, etc., ele falava de sistema de recompensa e como que os fabricantes de jogos, que é uma das indústrias que mais quadruplica em pouco espaço de tempo, como que eles utilizavam isso, e falando numa palestra para o TED abertamente, como que eles faziam sistemas de dar recompensa para o jogador e com uma aleatoriedade que não era nem tão difícil, mas nem tão fácil,
e aí assim o jogador coloca mais dinheiro e com um grau de naturalidade que é como se alguém procurar no TED, eu não lembro o nome agora da palestra, mas era como se a gente, vamos discutir aqui como que a gente vicia mais o cara, a gente bota aqui mais um pouquinho mais assado. E assim, eu tive problema. Oi, vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou conseguindo. Porque assim, eu joguei jogos de computador dos meus 14 anos até os 29, eu tive um problema seríssimo para largar jogos de computador. E eu não achava que era um problema. Então eu sei o quanto isso é difícil. E o quanto que a gente nem acha que isso é. Entendeu? Então eu discordo um pouco, não assim, eu acho que isso ainda tem que ser estudado muito, porque a plasticidade do cérebro é um pouco traiçoeira, é difícil da gente largar essa dependência. E tem muita gente que sabe como funciona o mecanismo de dependência e trabalha ativamente para provocar isso, entendeu? Então, assim, eu achei muito bom a sua palestra, acho que isso tem que ser muito mais bem estudado e depois eu queria até no final te perguntar sobre exatamente o nome desse artigo que vocês publicaram no PubMed, que eu queria dar uma lida. É isso. Mais alguma pergunta? É só comentar só dele. Ele vai comentar. Não, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui na frente. Olha, em relação... Mas em relação ao pessoal que comercializa jogo, realmente é muito semelhante ao pessoal que comercializa droga ou cassinos também. O cassino é todo preparado para a pessoa se viciar. Eles estão ali para ganhar dinheiro, apesar de ser legal. Mas quem produz bebida alcoólica também está querendo que as pessoas usem álcool. Não está preocupado se o álcool causa dependência ou não. No álcool, hoje nós até comentamos, né, Val, em relação ao vinho, que hoje utiliza essa questão do beber vinho tinto é charmoso, é elegante, conhecer o vinho, falar sobre o vinho, e as pessoas estão abusando de vinho. Nós falamos também do café, que hoje tem várias boutiques de café, café assim, café assado. A cafeína é um psicotrópico, causa alteração de comportamento e as pessoas acabam abusando de café com vários sintomas de ansiedade. O que pode ajudar nessa questão do abuso de jogos, as pessoas ficarem dependentes, e também na questão do álcool, na questão do café, que são coisas legais, é a educação em saúde. A população, o jovem, o adolescente, tem que ser informado assim como ele deveria ser informado, às vezes em relação às drogas ilícitas, o risco, o perigo, etc. Tem que ser informado em relação aos jogos eletrônicos também. Isso de passar de etapa é algo viciante. Passei da etapa 1 para a etapa 2, meu colega já está na etapa 5, eu tenho que chegar na 5 e vai gastando dinheiro. Então, o jogo é todo feito para ganhar dinheiro, para a pessoa ficar dependente. Cabe à sociedade, às entidades médicas, assim como orientam que o cigarro faz mal, o álcool também, orientar que o jogo eletrônico pode causar dependência, pode a pessoa ficar viciada naquilo. Eu acho que ela levantou. Tem uma pessoa que tinha levantado a mão ali. É ela aqui. Ela aqui. Depois tem a Regina. Depois tinha ela e aí você. Na verdade, eu queria fazer a minha pergunta vem, na verdade, de uma comparação com relação à dependência, porque quando, um exemplo, uma pessoa é dependente química, de alguma droga, ou de jogos, ou uma compulsão sexual, uma compulsão de compra, normalmente você, uma parte do tratamento é você deixar de se expor àquilo. Só que com relação à nomofobia, por exemplo, uma dependência da própria internet, dos jogos, das redes sociais, é praticamente impossível, hoje em dia, nós ficarmos completamente isolados desse tipo de situação. Então, eu não sei se essa é uma pergunta muito, muito abrangente, mas eu gostaria de saber de
que forma vocês conseguem conduzir esse tipo de tratamento para que a pessoa seja capaz de lidar com uma exposição normal, ao invés de uma exposição abusiva dessa maneira? Porque eu acredito que seja muito fácil a pessoa cair. Exatamente. Essa é a minha pergunta. Essa é a dificuldade do tratamento, né? A dificuldade do tratamento não é apenas orientar a pessoa e criar limites durante o tratamento, é manter isso após aqueles 10 passos, aquelas 10 sessões. Assim como na compra compulsiva, o indivíduo precisa comprar alguma coisa na vida, não vai poder viver sem comprar nada. No álcool também, se a pessoa não for alcoólatra, ela pode beber determinada quantidade de álcool sem ter maiores problemas. Então, o limite aí é sempre algo que tem que ser pensado e mantido constantemente. Aquela pessoa tem que fazer uma manutenção periódica. Nesse trabalho que vai ser defendido, é exatamente isso. As pessoas no tratamento foram avaliadas 6 meses, 1 ano depois. E isso tem que se prolongar mais e mais. Porque o limite é aquilo que eu falei, é quando passa a prejudicar o indivíduo. E isso tem que ser uma busca constante. Uma pessoa pode jogar, né, nesses jogos eletrônicos sem ficar dependente desses jogos. Mas isso tem que ser algo que a própria pessoa tem que se ajudar. Porque seja na droga, seja na compra, seja na pornografia, seja no jogo eletrônico, o problema está no indivíduo e não nos meios. Os meios são feitos apenas para pegar o nosso cérebro e conseguir que o cérebro fique dependente, viciado naquele tipo de prazer. Cabe ao indivíduo tentar evitar isso, e alguns indivíduos são mais predispostos a isso. A luta é muito mais difícil e nem sempre é vitoriosa, não. Eu gostaria de ouvir sua opinião. Eu tenho uma questão específica sobre os jogos eletrônicos nessa faixa de adolescentes, porque são jogos que não estão obrigatoriamente, em geral não estão mesmo, relacionados a dinheiro. As crianças, os adolescentes, eles se expõem a esses jogos, mas não por dinheiro, mas sim por puro prazer de estarem diante de um jogo, de uma competição. Como você falou, eles vão zerando o jogo, né, passando por etapas. E mais do que isso, né, eles se colocam muitas vezes na posição de grandes jogadores. Né, eles estão no Kaká, o Neymar, sei lá, né, ou então eles estão num basquete, um jogo de basquete, eles são o Michael Jordan. Então aquilo dá para eles uma força e eles não conseguem largar. Então, que limite você acha que... Porque você diz que isso depende do meio, né? Se depender dos pais desligam o computador. Porque eles não têm mais prazer em nada, eles não querem mais ir para a praia, eles não querem mais... Meu filho, por exemplo, eu tenho uns 14 anos, eu percebo nitidamente que ele não tem mais prazer de jantar às quartas-feiras na casa do avô. Porque na casa do avô também tem um jogo eletrônico lá. E ali ele vai passar pelo menos umas 2 horas sem o computador lá na casa do avô. Então ele dá sempre uma desculpa agora, mas eu tenho que estudar, não sei o que, não é nada disso. Então a gente percebe isso, uma preocupação de todas as mães, de todos os pais, quando se encontram e conversam, a exposição, vício, a dependência que essas crianças hoje estão com esses jogos eletrônicos, não é? E não estão ligados a dinheiro, não apostam nada, simplesmente jogam. Não é verdade? Pois é, mas tem limite. Quando dá limite, né? E aí, meu filho diz para mim assim, só para concluir, eu falo, meu filho, você está desde, sei lá, de 11 da manhã, já são 3 da tarde, você não reclamou que está com fome, isso vamos dizer, num sábado. E você está sentado nessa mesa aí de fritura. E você, que trabalha o dia inteiro na frente do computador, ele fala para mim, de segunda a sexta. Qual é a diferença? Ele pergunta para mim. Qual é a diferença, mãe? Você passa o dia inteiro sentado na frente do computador. Eu falo, tem diferença, só que não tem nem como argumentar. Eu falo, lógico que tem diferença, não. Saio do quarto, porque eu não tenho o que dizer, entendeu? Então realmente é uma coisa assim,
apavoradora você vê o seu filho o dia inteiro, no domingo do sol, no sábado do sol maravilhoso, sem ter prazer algum de sair de casa por falta de um jogo eletrônico. E cada vez mais. E o limite tem que ser dado sim. E se você desligar, é capaz de se jogar lá e tocar, entendeu? Você tem que... Aí você fala, vamos no cinema. Como assim cinema? Onde vai parar isso? Nós falamos aqui do jogo a dinheiro apenas porque é um exemplo mais grotesco, mas claro que não é a questão do dinheiro, é a questão do prazer. A função cerebral é a mesma, passar uma etapa ou ganhar R$10, não vai mudar muito a função. Agora, não é uma questão de tempo, se você fica 3 horas, se o filho fica 6, como eu tentei mostrar durante a apresentação, o problema não é o tempo, o problema é o prejuízo que isso traz à vida da pessoa. Então, se você passa 3 horas trabalhando, ou mais horas trabalhando, você vai ter horário de lazer, você vai ter outras atividades, você está ali numa atividade que vai lhe render um dinheiro e etc. Já uma pessoa que fica jogando e deixa de ir na casa do avô, não precisa nem ficar muitas horas, deixa de ir na casa do avô para ele estar tendo um prejuízo familiar, social. E, assim, aí, isso é apenas o diagnóstico. Agora, como lidar com isso? Cada família vai ter que lidar com isso de uma forma diferente. Desligar o jogo, a minha família não adiantaria muito, porque vai na casa de um, de outro, tem o jogo, ou chama colegas e acaba jogando. Então, tem que criar outras recompensas. É claro que o jogo, até certo limite, os jogos eletrônicos fazem parte, mas tem que orientar que isso causa dependência, que isso causa prejuízo físico também, ortopédico, muscular, de postura, causa prejuízos emocionais e criar outras formas de recompensa. Olha, se você for à academia de ginástica, você vai poder jogar tais horas. Se você tirar boas notas, você vai ter um acesso tal. E tentar estimular com outros meios a diversão também, né? Eu acho que isso pode ajudar. Mas não é fácil, mas ajuda. O caminho, do meu ponto de vista, é esse. Eu nem sei se ainda tem uma pergunta que vocês foram seguindo no caminho, mas assim, eu fiquei pensando mais em termos mais gerais, quando você falou, por exemplo, que quando o automóvel entrou, as pessoas desaprenderam de andar e tiveram mais infartos, etc. Quer dizer, o que eu estou vendo no momento atual, que eu acho que é o momento digital, os bebês, a plasticidade neuronal, os bebês pequenininhos, um dos brinquedos já é iPad. O primeiro, parece que o Steve Jobs, quando ele inventou o RAI, né, ele estudou qual era o movimento mais simples dos humanos. Então, o que eu fico pensando, que é óbvio que a gente vai ter que aprender o que é aprender a distinguir o que é prejudicial e o que como os carros que servem para movimentar, mas assim, o termo dependência, a sensação que eu tenho é que o humano e a coisa social de ficar em casa e ter relacionamentos virtuais, parece que a gente ainda está esperando que as pessoas andem e já existam os carros, quer dizer, diferenciado, não agora, porque agora é bem fácil, mas no futuro, o que vai ser dependência e o que vai ser um uso, quer dizer, como se o relógio digital já corporizado, entendeu? Já fazendo parte das suas funções e a tua memória está aqui, mas aquilo, quer dizer, é óbvio que o tempo todo vai ter aquelas pessoas que vão fazer um bom uso e o uso da dependência. Mas eu acho que nós temos que estar muito atentos que a gente está dando para os bebês, os iPads, né? E a gente está produzindo aí um novo humano, né? Vamos dizer. Era uma reflexão só. Vamos pelo caminho da mais aí, porque sempre vai sobrar para os psiquiatras. Vai ter que lidar com as queixas, com as demandas, né? Alguém, numa hora, vai procurar um de nós. E eu tive um caso interessante que não vai por esse caminho aí da recompensa,
ele passar de fase, mas é uma pessoa que ficou muito focada nos roleplay games, né? Os jogos que a pessoa cria personagens. E isso foi o início de um surto psicótico grave, mas tão grave, tão impactante, que era uma professora de cidade interior, ela se expôs à cidade inteira, porque ela fez um surto real, né? Então é a alteração do pensamento induzida de alguma forma. É difícil a gente achar que é o único fator, mas induzida de alguma forma pela questão desse tipo de jogo, onde a pessoa cria personagens na criança. Então, não sei se o grupo que estuda isso já teve algum caso desse, né? É bastante diferente. E o que poderia ser feito, né? Porque acho que é uma responsabilidade nossa chamar a atenção da população para essas coisas, né? Então, o que me ocorreu aqui quando eu estava pensando nisso, seria o caso de botar um alerta em quem for entrar nesse site, né? E o interessante é que essa pessoa percebeu o mal que estava fazendo ela. Ela não era bem adicta. E ela parou, foi uma prescrição, você não pode entrar nesses jogos. Até ela para voltar a acessar o e-mail normalmente foi todo um processo. E ela aceitou e realmente teve uma evolução boa, teve que tomar antipsicótico. Quero saber se vocês têm alguma outra experiência desse tipo. Então, respondendo aos dois, claro que estamos mudando como sociedade, o ser humano está mudando, acho que não é uma mudança sem volta, nós temos apenas que tentar aí a adaptação. Outro dia, uma criança com um livro, abriu o livro e estava passando assim a página, para ver se não anda, esse negócio não anda. Então, isso ocorre, a mudança é total. Eu mesmo, no início da informática, eu não lia artigo, livro na tela, achava horrível, eu imprimia. Hoje eu leio na tela tranquilamente no iPad, eu acho melhor ler no iPad, as teses eu peço eletronicamente, então eu mudei, eu acho que as coisas vão mudando, mas até aí favoravelmente. Agora, no caso de um surto psicótico, nós não tivemos nenhum caso não. Mas eu acho que o jogo aí entrou como poderia entrar qualquer outra coisa, uma droga, qualquer outra situação de vida. Assim, lembrou um paciente que eu tenho que ele não pode frequentar religião evangélica porque ele começa a cantar, a gritar, daqui a pouco ele surta. Então eu falei para ele, para de ser religioso, você para com isso que está lhe fazendo mal, não vá mais. E ele evita. E volta e meia ele fala, olha, eu acho que eu tenho que aumentar o remédio porque eu estou querendo ir à igreja. E ele aumenta o remédio. Então, cada um tem o seu ponto fraco aí. Eu acho que o jogo aí entrou como entraria qualquer outra coisa. A nível de informação apenas, participei de uma reunião há coisa de uns 3 meses da Associação Nacional dos Detrans, em que a diretoria do Detran estava toda reunida lá, porque pelos índices dele, o índice de acidente por celular, em percentual, está passando o nível de acidente por álcool ou qualquer outro tipo de dependência. Então, passou. Então, eles estão tentando, estão se debatendo em questões sem fim, até agora, pelo menos a reunião a qual eu participei, eu assisti, não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. O nível de ansiedade do motorista em atender o celular, antigamente você fez um movimento de impor multa a quem dirigia, mas a lei não pegou, vamos dizer assim. Então a pessoa realmente tem o celular, lê mensagem ao celular, e pior, passam mensagem ao celular no volante, e aqueles ainda que tem que botar óculos, isso dirigindo, para ler e responder. O que eles lá falaram assim de maneira muito informal, é o nível de ansiedade da sociedade em função dessa tecnologia mesmo, que eles em si não estão conseguindo achar um movimento para trazer para a sociedade para combater esse sintoma. Só a nível de informação. Eu sei que você tem esse dado, né? Mas quanto tempo é o razoável de estar usando o computador, enfim? Claro que tem pessoas que trabalham ali, não estou falando disso, mas aquelas que ficam ali, que assistem seriados, que jogam, fazem tudo ao mesmo tempo, falam Facebook.
em relação aos acidentes, né, eu mesmo conheço 2 pessoas que já bateram com o carro porque estavam com o celular e as 2 falavam que não estavam, juraram os pés juntos. Então, tem aí também a mentira das pessoas por causa do seguro, por causa da complicação. Agora, não existe essa questão do tempo, como eu também falei, é igual o álcool, o alcoólatra, qualquer droga, não é a quantidade de droga que a pessoa usa, não é a quantidade de álcool que vai fazer uma pessoa alcoólatra, são os problemas que ela tem devido ao uso do álcool. Mesmo que ela beba pouco, ela pode ser um alcoólatra. E da mesma forma, esse uso abusivo, dependência de meios digitais, não é a quantidade de horas, e sim um método abusivo. Por exemplo, tinha até uma figura de uma moça fumando e digitando no celular. Isso é um uso perigoso, isso caracteriza um uso abusivo, no mínimo, que põe ela em risco. Você seguir o caminho da redução de danos, tentar ir limitando no tratamento. Então, o tratamento tem que limitar o uso à necessidade, né? Então, aprender a retardar as respostas, não é que o celular tocou, você tem que atender, até porque fica na memória, você pode ligar depois, não é porque tem uma mensagem que você tem que responder rapidamente, e quando é a questão do Facebook, que agora também está no celular, não é que você tem que ver logo o que está todo mundo postando. Então, aprender a retardar a resposta é mais importante do que o tempo que a pessoa fica ou não. Vai controlar mais a ansiedade. Boa noite. Eu queria falar justamente sobre isso de retardar o tempo, né? Porque agora estava falando do grupo Delete, que tem esses exercícios para a pessoa demorar a responder, demorar a curtir uma mensagem, alguma coisa do tipo. Só que eu queria colocar aqui que eu geralmente faço isso e eu sou altamente criticada por essa atitude. Tem gente que chega para mim e fala: peraí, você demora tanto a responder, se fosse para isso, eu mandava uma carta, não um WhatsApp. E outras me criticando assim, seriamente: poxa, passaram 2 dias, você perdeu o evento. E eu tenho que me sentir culpada porque eu perdi. Então eu vejo que eu estou ficando meio à margem da sociedade. Ainda tem uma dependência, claro que às vezes, né, ocorre que eu também não estou falando assim, mas essa demora, eu vejo que isso acaba originando uma certa aversão do meu grupo social, por parte. Eu tenho observado muito isso. É estranho, e você é altamente criticado por isso. Eu tenho uma irmã que ela demorou muito a ter celular, muito. Ela falou: não vou ficar dependente disso. Você quer executiva assim que não quer, muito engraçado. Ela falou: não, eu vou ter, eu falei: Cláudia, como é que você vai se virar? Ela: não, tem orelhão público, tem telefone público, lá em Brasília. Aí ela parava, o orelhão quebrado. Aí parava o outro quebrado. Aí depois de um tempo, e aí? Eu já estou com o celular. Ela não aguentou, mas ela assim, ela tem uma versão ainda. E é altamente criticada por isso. Eu acho que você falou, que nós estamos falando, né, que o tempo é fundamental. Na universidade, os alunos sabem quais são os professores que respondem rápido, os que demoram a responder. Realmente acaba dividindo as pessoas, mas eu acho que demorar um pouco a responder é mais saudável. A pessoa responde quando tem tempo para responder, né? Não entrar nessa ansiedade. Bom, eu quero agradecer a todos a presença, as perguntas. Muito obrigado. Queria agradecer ao NARD a disponibilidade e o carinho de estar aqui com a gente. Agradecer aos parceiros de jornada que estão sempre aqui nas palestras do Espaço Clínico, os colegas. Eu prefiro não mencionar nomes, porque assim, a gente tem profissionais aqui de tamanho quilate, que assim, eu me sinto feliz e grata por essa parceria, nessa caminhada para aumento do nosso conhecimento. Fico muito feliz com o quilate das pessoas que estão aqui, seja humano, seja profissional. Obrigada.